Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você vai estar assistindo. Quero que você fique nessa live comigo até o final. Tenho certeza que ela vai fazer muito sentido para você, certo? Bom, você já me conhece, sabe que a minha jornada... Ó o Robson aí, Selminha, só gente boa chegando. Aí fica melhor ainda com essa galera. Bom, todos vocês sabem, minha convidada de hoje, Gabriele Lima, vai estar aqui com a gente contando uma história fantástica. Nós aqui entramos nesse mês de março na série que eu idealizei e com a ajuda delas, das mulheres, certo? Mulheres que inspiram. Então, durante o mês de março, você vai ver eu trazendo convidadas especiais aqui, com uma história inspiradora, com uma técnica inspiradora, com um formato de vida inspirador. E é isso que eu proponho para você. Para você que já me conhece, para você que não me conhece, sabe que eu tenho como missão de vida fazer com que você tenha uma jornada abundante e uma vida plena. Tá? Não tem como a gente esperar, um dia a vida plena chega, se você não for abundante em tudo na tua vida. E principalmente em 5 setores, em 5 pilares que eu acredito que são fundamentais para que você tenha uma vida abundante. Né? Tem uma jornada abundante e uma vida plena, tá? No seu relacionamento, todos os dias, como se tornar abundante. Nas suas finanças, como se tornar abundante. Na sua carreira, como ser próspero, como ser produtivo, como ser reconhecido. Na sua saúde física, mental, na sua saúde espiritual, certo? E, obviamente, nos seus relacionamentos. Bom, pessoal... Dito tudo isso, você já sabe por que eu estou aqui e eu sei por que você está aqui também. A Gabi, eu chamo ela carinhosamente de Gabi, tá? Porque eu vou... Quando eu chamar ela aqui, eu vou falar como que eu a conheci, certo? Aí ela também vai poder falar tudo e tal, mas ela postou, esses dias atrás, uma história, um princípio de uma história, né? Fantástico, ou uma mudança no prisma de como ela via a vida. E eu tenho certeza que você que está assistindo a gente vai se identificar grandemente com isso que a Gabriele vai falar pra gente, tá bom? Bom, sem mais delongas, sem muitas demoras, eu queria que você agora convidasse os seus amigos, queria que você apertasse no coraçãozinho, fosse no aviãozinho, convidasse os seus amigos, tá bom? Porque o bicho vai pegar daqui a pouco, tá? Bom, já vamos chamar a Gabi, então. Eu chamo ela Gabi carinhosamente, tudo tal. Vocês vão saber a nossa história aqui, tá? Vamos lá, deixa eu encontrar ela. Gabi. Cadê a Gabi? Achei. Aqui. Enviei o convite pra Gabi e a Gabi vai estar aqui com a gente. Não sai, não me deixa, fica aqui com a gente. Mandei o convite pra Gabi. Tomara que tenha chegado lá pra ela. E aí? E você, tem uma história inspiradora? Você é mulher? Tem uma história... Eu sei que tem vários homens com história inspiradora também, mas a gente deixa isso para outro momento. Esse mês, em homenagem a elas, né, eu estou trazendo aqui pessoas com histórias inspiradoras, tá? O nome desse movimento que eu estou fazendo para o mês de março é Mulheres que Inspiram, tá? E por trás de cada história a gente descobre tantas coisas, tantas coisas maravilhosas. Será que a Gabi não veio? Deixa eu ver. Não tá dando opção aqui pra mim, daqueles 2 bonequinhos. Gabi, vamos fazer o seguinte, tem como você me mandar a solicitação? Porque eu fui aqui, não consegui mandar o convite pra Gabi. A Gabi colocou ali que não recebeu. Tem como, Gabi, você ir lá e me mandar, que aí eu te aceito aqui? Ah, tá. Acabou de mandar. Agora sim. Gabriele Lima, reiki terapeuta. Gabi, aparece pra gente. Olá! Acho que agora deu. Boa noite, querido. Agora foi. Tudo bem, Gabi? Como que você tá? Tudo bem, ótima, melhor agora. Me sentindo muito honrada em estar aqui contigo, com teu público, com esses queridos que vão receber essa história com todo o meu amor. O prazer e a honra é toda minha e todo aquele que está assistindo aqui também. Gabriele,
Vamos, Gabriele Lima. Vamos contar como que a gente se conheceu, né? Para a galera Sim. entender. A Gabriele era uma das alunas do MBA do Palestrante. Tá? Um grande abraço para o Lucas, para a Nath, para toda a galera do MBA. E eu fui um dos professores, né? Eu dei uma matéria e conheci a Gabi em uma aula, né? E foi uma coisa muito especial, porque a conexão foi muito legal. A Gabriele, depois ela contou, falou coisas lindas, maravilhosas para mim, que depois, se ela quiser, ela conta aqui para vocês. Mas eu comecei a seguir a Gabriele. E eu vi uma pessoa totalmente diferenciada, com histórias fantásticas de vida, com uma forma leve de se levar à vida. E, Gabriele, é muito gostoso ver a tua história. Por mais que sejam histórias fortes, por mais que sejam momentos muito fortes da tua vida, que você carinhosamente, generosamente compartilha com o teu público, com quem está ali no Instagram, no Facebook, né? Uma coisa que me chama muita atenção em você é como você leva as coisas muito leve, né? Coisas que poderiam ser pesadas e que são pesadas, você leva muito leve, tá? Antes de eu passar para a Gabi se apresentar para a gente, tá? Eu vou ler parte que ela me autorizou de uma das histórias, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque às vezes isso pode estar acontecendo com você. Às vezes isso pode estar acontecendo com um amigo, com uma amiga, com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Ninguém, né, tá livre de passar por isso. Você me autoriza, Gabi? Posso ler? Sim, com certeza, toda certeza. Então, olha uma história que me chamou muita atenção. Prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Passei 39 anos sem saber o meu caminho, certo? Eu era daquelas pessoas que quando alguém me perguntava como eu estava, eu dizia, tá tudo bem, mas sempre tinha um mas. Porque sempre tinha mesmo algo errado. Uma dor física, uma doença, uma perda, uma falta, uma mágoa, um ranço. Tudo porque eu não parava nunca para pensar. E, mais que isso, decidir qual caminho eu iria percorrer. E como diz a história de Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe onde ir, qualquer lugar te serve. A foto ilustrada, porque ela ilustrou uma foto de camiseta, tá? A foto ilustrada, blusa sem manga, indo para um lugar com neve, porque tinha uma montanha atrás dela que ela fez. E ela colocou, é óbvio que é uma montagem, né? Mas a vida era bem assim. Eu tentando me encaixar em lugares que não era o meu lugar. O caminho mais certo que podemos percorrer para chegar até o nosso lugar é começar com um pequeno passo. Olhando dentro do nosso coração, é nele que está o impresso do nosso mapa. Olha que forte isso. Quem somos na essência? O que desejamos o tempo todo? Do que de fato gostamos? Por que agimos como agimos? Se dê esse direito de percorrer esse caminho para dentro de si e comece a direcionar os seus passos para não perder mais tempo na vida. Uau! Eu leio isso, eu já li umas 15 vezes. Eu me arrepio toda Que vez que eu amor. leio. Sabe por quê, Gabi? E quem está assistindo a gente aqui deve ter se emocionado também. Eu me emociono, sabe por quê? Porque durante algum tempo da minha vida também eu não sabia para onde ir. E quando a gente descobre, quando esse nível de consciência nos impacta, né? Vai direto, a vida muda. Aquilo que era branco, preto, aquilo que era cinza, se torna colorido. Aquilo que era sem sal se torna gostoso. Aquilo que não fazia sentido começa a ter muito sentido, tá? E antes de mais nada, antes de tudo, eu honro a tua vida por você compartilhar essa obra de arte aqui com a gente, entendeu? E eu te juro que eu fiquei realmente impactado. Você sabe, quem me conhece sabe que eu não... Eu sou muito direto, entendeu? E foi muito forte isso pra mim. Gabi, mas antes da gente começar a entrar nessa história, você passar o conteúdo que você tem pra passar, eu quero que você conte como nós nos conhecemos, se apresente e comece a falar dessa história linda de que, aos 39 anos, e gente, ela tem 39,5. Você entendeu? Ela passou só 39 anos, ela tem 39 anos e meio. Então, pra você que tá achando, ai, eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 30 anos, eu não sei o que, não interessa a idade que você tem. O que interessa é o que a Gabi vai trazer pra gente agora. Pega caderno, ó, Gabi, olha o que eu já preparei pra mim. Eu quero essa aula, eu vou anotar Ótimo. tudo aqui. Eu sou um aluno, como eu me considero um professor, né, extraordinário, eu me considero um aluno extraordinário. Para você ser extraordinário, você tem que ser em todos os campos. Então, Gabi, agora eu vou deixar com você. Fale aí,
Fale da nossa jornada, de como você me conheceu, porque eu acho que é legal pra galera saber. De onde que você tirou a Gabi, né? E a Sim. Gabi é do mundo, a Gabi apareceu aí pra gente, lá do sul para o mundo, tá? Com chimarrão, na sua terra que é o chimarrão, né, Gabi? Mate. Mate. Então tá, Gabi, se apresenta pra gente. Querido, em primeiro lugar, muita gratidão. Eu estou muito feliz, porque também quem me conhece sabe que eu não sou de ficar puxando o saco de ninguém. Então, se eu falo, porque é verdade, eu te admiro muito. Para mim é uma honra ter sido convidada para você para trazer a minha história aqui para o seu público, para o meu público que está aqui. Ó, minha mãe acabou de entrar também. Amados, Como é o muita nome dela? gratidão a todos. Mirna, tá aí, Mirna. ela acabou de Um entrar. beijo, dona Mirna. Sua filha é fantástica. Amada. Gratidão, querido. Eu já seguia esse grande professor e essa grande pessoa que eu conheci numa live, assistindo uma live meio por acaso, porque eu não acredito em acaso, que eu encontrei sobre palestrantes como o Lucas, nosso querido, né, amigo Lucas. E eu já comecei a seguir imediatamente, porque uma das coisas que me chamou muita atenção em você, Francisco, foi a humildade, além da sabedoria, além dos conhecimentos que você já foi passando na live, a sua humildade é uma das coisas que eu mais prezo na vida, é a humildade. Então, essa humildade é o que te torna enorme, gigante, sabe? E eu comecei a segui-lo por isso, e admirar cada vez mais o teu trabalho. Então, quando eu recebi esse convite, meu coração expandiu, ficou uma explosão de alegrias, porque a gente trabalha, é um trabalho de formiguinha, e não é uma coisa mágica que a vida muda da noite para o dia, é um trabalho de formiguinha, e a gente vai colhendo um pouquinho cada vez. E essa colheita está sendo muito feliz para mim nessa noite. Bom, Uau. mas eu sou a Gabriele, eu não tenho 39 anos e meio, eu tenho 48 anos já. É mentira. Nem eu acredito, para falar bem a verdade, mas tenho 48 e sou da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vocês vão ver pelo meu sotaque, né, que a gente fala aqui assim, ó. Nós tomamos leite quente, ele dói no dente da frente da gente. Então, Vocês seguem à risca, né? A pronúncia da palavra, né? Leite sim, quente. Né? Não é leite sim. quente. Lá no sul é leite quente. Eu falo muito ainda esse sotaque, né? Apesar de ter morado muitos anos fora e ter voltado falando leite quente, mas a Raiz falou mais alto. Raiz, né? Sim. Então, eu posso dizer assim, que a Gabriele hoje, ela é uma pessoa convicta, ela é uma pessoa que tem a certeza que está nesse mundo por dois motivos. Um, que é evoluir, e o outro que é Uau. servir. Sendo que, para mim, o servir, ele é em primeiro lugar. Eu vivo para servir. Eu me arrepio quando eu falo, porque esse é o propósito de todos nós, seres humanos. E quando a gente compreende isso, a vida se transforma realmente Perfeito. como uma mágica. Perfeito. E sem o servir, o evoluir não serve para nada, né? Então, são as duas coisas que eu tenho em mente, essas convicções. Agora, meus queridos, como eu chamo meus amados seguidores, meus amigos, meus queridos, essa Gabriele convicta e segura de si, nem sempre, obviamente, foi assim, como vocês escutaram a história que o Francisco leu. Então, eu era como um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça. Eu me considerava assim uma peça de quebra-cabeça quadrada, tentando encaixar num jogo redondo. Ou seja, forçando para me enquadrar nesse mundo. E eu realmente me questionava, eu realmente sentia que eu não estava no lugar certo, por mais que eu me esforçasse. Sempre fui esforçada. Mas não adianta você se esforçar no caminho errado, né? Sim. Você vai ter alguns aprendizados, você vai ter uma certa evolução, mas você não vai muito longe. E era assim que eu me sentia. E para que vocês compreendam, eu quero fazer um pequeno convitezinho, que é vocês observarem o meu mini currículo que eu vou apresentar agora. É um mini, porque ele deve ter 10% de tudo que eu já fiz nessa vida para chegar até aqui onde eu estou. E eu vou também falar onde eu estou hoje. Que legal. Então, tentem conectar, tentem achar o elo.
nesses passinhos que eu vou dar agora, e quando eu terminar esses passinhos, eu vou perguntar para vocês se vocês conseguiram encontrar o elo. Onde que estão as ligações nisso tudo que eu vou falar para vocês? Que massa, que legal. É uma trajetória muito louca, mas ao mesmo tempo é divertido, porque já passou, né? Então, eu comecei sendo professora. Com 13 anos, eu comecei a cuidar, né, fazer magistério e cuidar de crianças. Eu comecei a lecionar com 13 anos, e somando todos os anos que eu acabei trabalhando com isso, foram 8 anos. Antes de eu completar os meus 18 anos, eu me tornei empreendedora. Vou fazer rápidas pinceladas agora, e depois vou explicar melhor tudo isso. Uma empreendedora que fracassou, não como empreendedora, mas como administradora, como pessoa. Eu fracassei, eu perdi, fui roubada, enfim, antes de completar a maioridade. Uhum. Aí eu iniciei a vida acadêmica na faculdade de informática. Eu que amo pessoas fui fazer informática. Obviamente não deu certo. E eu me graduei numa outra faculdade que não trabalha com pessoas, que é a arquivologia. Com o desejo, arquivologia e administração documental. E eu trabalhei 16 anos com isso, amo esse trabalho, mas o meu desejo era artes. Tanto que no meio desses 16 anos, eu também me formei em teatro, com registro de atriz profissional e tudo. Olhem só, vê se vocês conseguem fazer um elo aí nisso tudo. Acho que tá meio complicado, Tô tentando, né? tô com um monte de peça na mão aqui, tentando juntar. Tá dando uma falhadinha, não sei se é o meu sinal, qualquer coisa, eu mudo de lugar aqui. Mas vamos Não, Gabi, seguir. pra mim tá ok. Tá legal. Tudo certo? Pessoal, se tiver ok, dê um joinha aqui pra Gabi, pra mim. Tá bom? O pessoal que Qualquer tá coisa assistindo. avisem aí que eu me movimento por Isso. aqui para pegar Ó, tá vendo melhor. o coraçãozinho subir? Dá um joinha pra gente também. Ah, queridos, grata. Enfim, isso foi o mínimo do mínimo da minha caminhada. Até que faz 8 anos que eu sou sócia do meu esposo. Nós começamos com um empreendimento e hoje nós temos uma loja que é referência aqui na nossa cidade, na região, por ser uma loja que vende exclusivamente produtos geeks e nerds. E essa loja está em expansão, graças a Deus, apesar da pandemia. E olhem a maluquice. Nós estamos vivendo aqui na nossa cidade o ápice da pandemia. Bandeira preta, comércio todo fechado. E nesta semana eu inaugurei o meu espaço de reiki e de cursos. Ou seja, né, é muita coragem nesse corpo, né, para não chamar de maluquice. Mas hoje eu tenho convicção do que eu quero. Eu quero servir por meio disso, por meio desses meus 2 trabalhos, que é pela loja, onde eu me conecto com as pessoas, e por esse espaço onde eu vou poder auxiliá-las nas suas questões. Vocês conseguiram encontrar algum elo nisso que eu falei para vocês? Conseguiu, Francisco? Que jogo Além da loucura. Não, Gabi, eu vejo um monte de coisa, tá? Eu vejo um pouquinho, eu vejo assim, que você é uma pessoa persistente. Eu vejo aqui N formações, e eu vejo que você tem também N inclinações. Né? Você falou de um processo de fracasso aos 17 anos como empreendedora. Agora, aos 48, que eu não acredito ainda que você tenha, mas você falou de um processo de uma reviravolta. Em meio à pandemia, você está abrindo um espaço, né, terapêutico, tudo, para ajudar pessoas, para servir pessoas. Eu vejo que tem o elo que eu encontro. Eu vou te falar agora, tá? O elo que eu encontro é que tudo isso que você tudo isso que você fez, você estava linkado ali intrinsecamente e agora, muito claramente, o desejo de servir. Até a ciência de arquivar, entendeu? Até a ciência de arquivar. Eu vejo isso, eu não sei se eu estou errado, mas se eu estiver errado, tá tudo bem. Está certíssimo. E outros 2 elos que que eu linkei, querido, foi o desejo de mudança. Então, se uma coisa não estava mais me agradando, eu nunca tive o medo de mudar, de recomeçar, de começar do absoluto zero mesmo. E a outra grande especialidade que isso proporcionou a mim foi aprender a ser resiliente em todas as áreas da minha vida. Esses são os elos que tinham em toda essa loucura, em toda essa troca
né, em toda essa troca de nichos, né? Mas eu aprendi muito, e tanto que a resiliência hoje é minha grande especialidade, né? Uau! E assim, querido, eu vivi realmente 39 anos dessa forma, pulando, dando tiro para tudo que é lado. Como dizem aqui no Rio Grande do Sul, mais perdida que Cusco em tiroteio. E a minha única preocupação nesses 39 anos, já que eu não me encontrava como uma pessoa próspera, né? Era sobreviver. Sobreviver, ter uma sobrevida. Ou seja, eu me considerava, e não gostava, mas me considerava um gado. Uma pessoa que levantava, fazia sua rotina, comia, trabalhava, fazia o que tinha que fazer, voltava até se direcionar para o brete. Era assim que eu me via. Pode Gabi, falar, querido. é justamente esse ponto que eu ia chegar agora, né? Que assim, tem outros pontos que eu quero chegar, mas esse, todo mundo aqui percebeu a N alterações que você teve na sua carreira, na tua vida, um deslocamento, mudança, né? De teatro a ciência do arquivo, enfim, de professora a empreendedora. Então a gente vê que você tem esse espírito de mudança. E hoje você citou a palavra resiliência, né? Para que as pessoas entendam a resiliência ao pé da letra, resiliência é a habilidade de voltar ao seu estado natural. Você sofre uma agressão, imagina que isso aqui é uma barra, você sofre ela, você sofre o enrolar, o ensacrar dela, e depois você consegue voltar sem danos. Mas hoje eu vejo muito claro isso em você. Mas quando? Antes, vamos falar dos 39 para trás, tá? Porque é aqui que eu acredito que eu vou conectar com algumas pessoas. Ou com várias pessoas, enfim. Esse aqui depois vai ser assistido várias vezes. Então eu queria que você, para você que está assistindo, pessoal que está assistindo, que mudou várias vezes, que fez mais de uma faculdade, que pulou de galho em galho. Aqui em São Paulo a gente fala assim, quando a pessoa muda muito, Gabi, a gente fala, ó, tá pulando de galho em galho. Não sabe onde... Como foi o texto que você usou da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Enfim, eu quero que você tente traduzir pra gente quais eram as dores, né? Você até começou a falar isso, tá? Qual era a sensação? Hoje eu sei que você está num processo de resiliência, num processo de servir, num processo de que a mudança já não te dói tanto, tá? Mas antes, dos 39 para trás, quando você descobriu, quando você ainda não tinha descoberto, perdão, né? Esse poder, essa força interior, que era a resiliência. Quais eram as 3 principais dores que você sentia, as 3 principais angústias, que pode até ser angústia de muitas pessoas que estão assistindo a gente? Sim, a minha maior angústia era o não me encaixar. Era como eu falei, eu me sentia uma peça quadrada tentando encaixar num quebra-cabeças redondo, né? Eu não me encaixava, eu me perguntava, eu tinha essa angústia mesmo que me torturava, porque eu tentava, mas olhem bem o que eu vou falar. Eu sabia, olha a palavra que forte, eu sabia que ali na frente eu iria cair e que eu teria que recomeçar. Eu coloquei essa certeza na minha mente, então eu sabia. E o que acontecia? Eu caía de novo. Por quê? Eu tentava me encaixar num lugar que não era o meu. Sim. Porque eu não parava para pensar, eu só pensava que eu tinha que sobreviver e o que aparecia eu ia fazendo, conforme dava, e não o meu melhor que eu poderia ter feito. Sim. Né? Mas a minha preocupação era ter como sobreviver. Como sobreviver, que eu digo, pagar as contas. E, Francisco, as contas, exato, pagar as contas, que eu já vou contar por que tudo isso, né? Não significava ter dinheiro para comer. Olha só, comer era a minha última preocupação. Se sobrasse, eu comia. Se não, eu tinha que honrar com as minhas contas. E essa angústia de não conseguir dar a volta por cima era, no fundo, porque eu não tinha me encontrado e eu sabia disso. Sim. Então eu ficava tentando, mas tentando sem planejar, sem me conhecer, sem fazer o que eu vou contar depois, os passos que eu fiz depois. E esses 39 anos foram assim, nessa certeza. Eu sabia, tinha convicção que era só uma questão de tempo para eu cair de novo. E isso começou aos meus 5 anos, que eu vou resumir, eu não vou contar 48 anos aqui. Mas eu vou contar algumas coisas que mais machucaram lá no começo e que foram fazendo com que a Gabriele não entendesse o caminho dela. Gabi, né? Oi, querido.
Eu quero só colocar um ponto aqui de exclamação para o pessoal que está assistindo a gente, que eu acredito, eu não sei o que a Gabi vai falar, mas eu acredito que a construção da vida dela gerou algumas crenças que levaram ela para um determinado caminho e que depois ela conseguiu converter essas crenças no que ela vive hoje, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque às vezes você está passando por isso. Talvez em uma circunstância diferente, mas talvez hoje você não vive a vida que você sonha justamente por algo que aconteceu lá atrás. E às vezes a gente ignora a nossa criança, ignora o que aconteceu com a nossa criança. A nossa criança que eu estou falando não é seu filho ou sua filha, é você, criança, tá? Gabi, manda lá. Querido, é muito importante isso que você falou, porque eu sempre convido as pessoas a ouvirem o que eu falo com o coração aberto. Por quê? Eu ouvi muitas histórias antes, eu escutava, prestava atenção, eu tentava ver o que aquela pessoa tinha que ela conseguiu vencer e por que eu não vencia. Mas eu, através das minhas crenças, eu prestava atenção no problema e não na solução. Eu me penalizava, eu sentia dó da pessoa, eu ficava triste, eu chorava junto com a história. Mas eu não achava a luz. Onde que está o fim dessa história? Por que virou? Então, eu sempre convido a todos a abrir o coração e receber essa história já se olhando para si, tentando identificar Perfeito. alguns pontos de conexão. Perfeito, Tá? Gabi. Era isso que eu queria alertar. Você falou melhor do que eu. É isso mesmo. Escute a história e toda vez que for escutar a história de alguém, escute de coração aberto, com amor, sem julgamento, e reflita sobre a tua história, o que pode estar danificando ou travando a tua vida. Vamos lá, Gabi. Isso. Então, como eu falei para vocês, começou essa história de saber que vai perder ou saber que vai cair aos 5 anos. Quando eu tinha 5 anos, o meu pai, que era o meu ídolo, ele era um cara bem sucedido, ele tinha 27 anos, ele era um cara bem sucedido. Ele tinha um emprego que ganhava bem, ele era o roqueiro famosinho da época, porque ele fazia cover dos Beatles. Imagina anos 70 fazendo cover dos Beatles, o cara era o máximo, era o gatão. Tinha shows todos os finais de semana, além do trabalho dele, que ele ganhava razoavelmente bem. Tinha uma família, tinha realizado recentemente o sonho de ter um filho menino, que tem meu irmão mais novo. O carrão do ano, que naquela época, Francisco, era aquele Corcel, chamavam Corcel Machão. Verde água. E a sua casinha, que parecia uma casa de boneca. Tudo certinho. Quem olhava de Vida fora... perfeita. Ele sempre alegre, leve, era o cara solidário, o amigão de todo mundo. Ninguém imaginava o que ele carregava dentro de si. Ninguém sabia que ele tinha uma dor da qual ele não conseguiu se livrar. Uma dor da perda do seu pai, uma dor de outras coisas que ninguém soube nunca o que era, né? E ele acabou se suicidando. Esse foi o primeiro grande tombo na minha vida, e do qual eu demorei mais de 30 anos para conseguir me levantar. Eu não aceitei. Por 30 anos, com certeza, levou todo esse tempo, eu não aceitava, não entendia que ele tinha me abandonado. Porque ele não morreu de uma causa natural, ele cometeu suicídio. Então, esse primeiro grande tombo me fez ter o meu primeiro choque e começar a instalar, mesmo sem saber, a crença de que a vida seria muito difícil para mim. Antes mesmo dos 5 anos e meio, mais ou menos, aconteceu o meu segundo tombo. E foi feio. Nós chegamos em casa numa determinada noite e a porta da nossa casa estava arrombada. Isso depois, logicamente, que meu pai já havia falecido. E assim, levaram tudo, Francisco, tudo. Inclusive, o fogão e a geladeira já estavam desconectados próximo à porta para ser levado também. E uma das coisas que mais me chocou foi que eu vi o que sobrou para nós, que foi uma trouxa de roupa no meio da sala, amarrada num lençol. Ou seja, eles já estavam voltando para buscar o resto. E eu tinha 5 anos e meio e vi minha mãe chorando já. Minha mãe já estava bem debilitada, ainda em choque pelo acontecido, né? E eu pensei, mesmo sem entender absolutamente nada do que é a vida, eu pensei, meu Deus, como nós vamos viver agora? O que nós vamos fazer agora? Sem o pai e sem nada dentro de casa. E antes mesmo de eu completar 6 anos, veio o terceiro tombo. E aí eu já senti que, como diz o Bruno Gimenez, eu acho que você deve conhecer, né, que é um dos grandes mestres da prosperidade no Brasil hoje,
ele fala que a gente, sem perceber, deixa instalar no nosso computador um software, um programa de escassez. E eu Sim. comecei a deixar instalar esse programa de escassez. Eu comecei a acreditar que a vida, além de ser muito difícil, ela seria, sim, uma sequência de perdas. E eu permiti que esse software foi instalado. Por isso que a vida realmente começou a ser uma sequência de perdas. E aos 6 anos, nós perdemos o restinho do que nós tínhamos, a casa e o carro. Como eram financiados e nós não tivemos mais condições de pagar, nós ficamos sem nada, exatamente sem nada. E aí começamos, como você mesmo disse, pular de galho em galho. E aí foi a nossa vida uma sequência de mais perdas, mais roubos. A minha mãe sofreu uma tentativa de estupro, porque ela precisou voltar a estudar de noite para trabalhar de dia e tentar nos dar um sustento melhor. Várias vezes fomos tirados de um lugar onde estavam entrando ladrões. Então, assim, nós passamos por tantas coisas que pronto, o software que estava baixando no meu cérebro fez um download com sucesso. Foi instalado com sucesso. Eu acreditei que a vida seria isso. E sabe o que mais? Olha só, o que a gente ouve lá dos nossos familiares, não por culpa deles, mas por não terem a informação, o conhecimento que, graças a Deus, nós temos hoje. Sim. Né? Eles diziam, os vizinhos, os parentes diziam assim: sorte não é para todo mundo, a sorte é para quem nasce com o bumbum virado para a lua. E eu, criança, eu imaginava essa cena. Mas um código. Algumas crianças nascendo com a janela aberta assim e o bumbum virado para a lua. E eu imaginava que o meu bumbum tinha nascido virado para o chão. Mais então, um software que foi instalado ali, ó. Mais um código, mais um programa que foi instalado na tua mente quando criança, né? Sim, eu acreditava piamente nisso. Sim, eu nasci... Bom, o meu nascimento já foi uma coisa, então não vou nem contar. Mas já foi uma confusão. Meu Deus do céu. Já foi. Então, como que eu iria acreditar que a vida seria diferente disso? Se tudo conspirava na minha mente para que eu acreditasse nessa sequência de perdas. E adivinhe, foram realmente 39 anos de perdas após perdas, após perdas. Tombos e mais tombos. De vez em quando eu vou olhar aqui, ó, porque eu fiz uma colinha para... A internet deu uma travadinha. Quem está assistindo, voltou? Voltou, querido. Que legal. Então, Gabi, fica à vontade com relação à colinha. Galera, palestrante é assim, a gente tem vários assuntos e a gente, quando vai falar de um assunto focado, a gente tem que ter ali ou o nosso PowerPoint, como isso aqui é uma live, ou a nossa cola. Gabi, não tem nada de diferente. Então, consulta, ó, é o meu caderno de cola. Isso aí. Então, assim, pessoal, fique ligado, porque eu acho que é importante. Acho não, tenho certeza que é importante. Porque nos bastidores, eu e a Gabi falou que trouxe um presente pra gente aqui. Eu vou deixar que ela fale, entendeu? São atitudes que ela destacou nessa jornada dela, que vocês estão acompanhando aqui. Então, fica ligado. Vamos lá, Gabi, manda aí. Que está em pleno alcance de todos vocês que estão assistindo. Isso que é o melhor de tudo. Não é algo assim que só vai acontecer para quem nasceu com o bumbum virado para a lua, não. É bem Gabi, ao nosso alcance. Vou te falar uma coisa. Antes de você começar, você falou sobre o propósito de servir, né? Eu estava vendo uma entrevista e a pessoa falou... Eu também tenho, eu acredito que propósito é servir, né? Tem um escritor, que eu esqueci o nome dele, mas que ele diz que existem duas coisas que o ser humano tem que saber. São os dias mais importantes da vida dele. É o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu, né? E o que eu vejo, né? Quando a gente fala de servir, muitas pessoas não entendem ainda qual que é essa dádiva de servir, né? Eu vou pegar um exemplo que passou na Terra e que deixa um legado que eu acredito que é eterno, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não mandou ninguém servir a ele. Jesus Cristo antes serviu, antes de servir. Ele serviu a prostituta, ele serviu o ladrão, ele serviu ao povo, ele serviu quem estava ali à frente dele.
né? Então, para quem tem dificuldade de entender, porque o que acontece? Eu já vi coisas do tipo, ah, não, vocês são palestrantes, você trabalha com motivação, né? Então você tem que falar isso mesmo. Não, isso não é só uma habilidade, isso não é só um princípio, isso não é só um conceito, isso é uma forma de viver, que eu acredito que vai de encontro total ao que a Gabi vai passar pra gente aqui sobre atitudes que você pode deixar, sim, a tua vida mais abundante, a tua jornada mais abundante, o teu dia mais leve. Gabriele, você para mim é um sinônimo de caminhar com leveza, né? Eu não sabia de toda essa sua história, né? Eu sabia, assim, do caso do seu pai, que eu vi uma carta sua quando você era criancinha, que você postou, e foi outra coisa que me emocionou demais, né? Só que eu acho que é muito tua, então eu deixei para que você falasse. Então, o que acontece? Aprender a viver leve não significa que você não vai ter dor, mas significa que você não vai aceitar o sofrimento. Dor, nós vamos sentir a todo momento. A todo momento. Eu ouvindo a tua história aqui, Gabi, me veio algumas dores, que são para lembrar das minhas curas. Tá entendendo? Olha que louco. Porque um dia também eu estive de galho em galho. Um dia também eu não sabia, eu não tinha um propósito definido. E as pessoas hoje estão na moda falar de propósito. Mas para você que ainda não encontrou o teu, que está batendo a cabeça querendo encontrar um propósito, comece pelo servir. Servir é diferente de escravo. O escravo, ele faz algo forçado. E muitas pessoas levam a vida inteira sendo escravos. A Gabriele colocou aqui que ela fazia as coisas para sobreviver. Era uma subsistência. Não havia, eu tenho certeza, Gabi, eu vou entrar na tua mente agora, eu tenho certeza que você se sentia presa a todas essas situações. E a Gabi pagou uma sentença de 39 anos. E depois foi liberta, né? E você que está assistindo a gente, qual é a tua sentença? Quando é que você vai quebrar as correntes? Quando é que você vai começar a ser verdadeiramente livre? O primeiro passo, eu acredito que é você trabalhando o teu propósito, servir as pessoas. Servir não é por obrigação, é você ter prazer de fazer isso que a Gabi está fazendo aqui. Entendeu? Que eu e a Gabi estamos fazendo aqui. De te entregar, de servir, de entregar. Ela não tinha obrigação nenhuma de abrir a porta da casa dela, de abrir o coração dela, de abrir a história dela. E eu tenho certeza que tem um propósito por trás desse, que é servir, ensinar, para que a gente tenha uma vida mais plena e abundante. Gabi, siga, mulher. Isso, siga. querido, sempre assertivo e maravilhoso. Eu amo te escutar. Por mim, poderia continuar falando. Não, mas como eu trouxe, né, essa jornada de transformação e que eu sei que vai servir para quem está aqui agora ou para quem vai assistir depois, de alguma maneira, e eu não posso usar de falsa modéstia aqui, eu tenho que dizer que esses passos que eu trouxe, eles são reais, eles estão realmente ao alcance de todos. Então, para chegar nesses passos, quando completei 9 anos, eu já estava bem cansada. Pensa, uma criança de 9 anos que deveria estar brincando, eu já estava cansada, porque eu já tinha assumido tantas responsabilidades, inclusive a de cuidar da minha mãe e do meu irmão, que eu desejei ardentemente, como dizem aqui em Passo Fundo, que a minha mãe se casasse novamente, que ela se casasse com alguém que pudesse nos dar um sustento, porque não era só o que nós passávamos, necessidades. Então, o pedido de uma criança foi escutado. E ela realmente se casou. Só que vocês lembram que eu instalei aquele software de perdas, de escassez? Então, aí veio bomba. Esse padrasto, antigamente, que hoje já não está mais conosco, ele amou a minha mãe, mas odiou os filhos dela. Ele não aceitou os filhos. E começou uma jornada de escassez novamente, uma jornada de uma convivência. Escassez não significa somente financeira. Escassez nos sentidos ali, do que o Francisco falou no início, de relacionamento, de paz, de tudo. Essa estrada que eu já estava preparada, eu já sabia, entre aspas, que eu iria percorrer, ela continuou. Com alguns agravantes, Francisco. Como eu já estava entrando na pré-adolescência e na adolescência, você já começa a descobrir outras emoções, né? Você já começa a se entender no mundo. E eu comecei a desenvolver em mim sentimentos e emoções que eu não desejo para ninguém. Foi a única pessoa que soube, graças a Deus foi a única pessoa, que soube o que era alguém que o odiasse. Eu realmente desenvolvi um ódio por ele. Eu sentia ódio mortal. E isso me feria de uma forma
que fez com que a minha mãe também não soubesse, fragilizada como ela já estava, ela não soubesse como lidar e interferir. E eu, mesmo não querendo, transformei a nossa vida dentro de casa num filme de terror. Porque eu não contribuía para que as coisas melhorassem, né? Eu já acreditava mesmo que a vida era aquilo, então acabava de avacalhar, mesmo que eu não quisesse, né? Eu buscava, eu ia em grupo de jovens, eu buscava me espiritualizar, entender, mas era mais forte do que eu. Então eu desenvolvi uma vontade imensa de sair de casa, mas para isso eu precisava de dinheiro. E aí, o que acontece? Antes dos 18, eu entrei nesse empreendimento que eu contei para vocês lá no início, Sim. com a minha única amiga. Porque aos 18 anos eu acreditava que eu não era digna de ter amigos, que eu não era suficiente para as pessoas, né? Eu fui me recolhendo, como a gente diz brincando, me recolhendo a minha insignificância, acreditando que eu não era ninguém nesse mundo. Mas eu entrei nesse empreendimento com essa amiga na esperança de poder conquistar o meu sonho, que era juntar dinheiro, tirar a minha mãe e meu irmão daquela casa. Que a gente vivia mesmo uma situação de pânico, ele fazia a gente acreditar que a gente era insignificante e que fora dali nós não teríamos como sobreviver. Né? Por ignorância dele, enfim, hoje eu perdoei, né? Como depois eu vou contar, mas até lá, até chegar nesse ponto do perdão, imagina. Muita água passou debaixo dessa ponte, né? É. Muita coisa aconteceu, né? Sim, meu Deus. E Sim. por que o meu empreendimento não deu certo, querido? Porque eu entrei com o objetivo de dar o meu melhor e ter dinheiro para tirar minha família de lá. Então eu me coloquei de cabeça, como tudo que eu fazia, eu me colocava de cabeça no meu trabalho e eu não percebi que essa minha única amiga tinha outros planos. Ela tinha planos de ficar sozinha nessa sociedade. Como ela viu que as coisas começaram a crescer e andar, ela criou uma história que eu não tenho como contar aqui porque ela é muito extensa, uma história digna, se dá para dizer digna, usar essa palavra, mas digna de uma novela da Globo, daquelas bem horrendas, cheias de falcatrua. E ela conseguiu me tirar do nosso empreendimento e ela não só fez isso, ela conseguiu destruir a minha vida em todos os âmbitos, relacionamento, trabalho que eu tinha fora dali, outro trabalho que pagava a minha faculdade e principalmente na minha casa, que ela sabia que a minha fraqueza era o meu padrasto. Resumindo essa história, porque eu já vou pular lá para frente daqui a pouco, o dinheiro que eu tinha guardado para tirar minha mãe de lá, eu precisei gastar com um advogado, provando a minha inocência, né? Então eu gastei tudo o que eu tinha indo para a justiça, isso antes de eu atingir a maioridade. Eu tinha sido emancipada, né, para isso. E entrei numa depressão profunda, porque eu fiquei sem nada, sem dinheiro e sem coragem de sair na rua, porque na justiça eu provei a minha inocência, mas para as pessoas, quando eu tinha que sair, eu andava igual um avestruz, com a cabeça enterrada na terra, sem olhar para as pessoas, eu não me achava mais digna. E como havia esse relacionamento extremamente tóxico em casa, meu padrasto não aceitou a minha comprovação de inocência. Ele continuou me acusando daqueles erros que ela criou, da história que ela inventou. Então ficou insustentável. E mesmo com depressão profunda, eu tomei a decisão de sair de casa. E eu fui morar em outra cidade, Francisco, numa cidade onde o emprego era escasso, uma cidade de estudante. E fui sem dinheiro. Eu fui na cara e na coragem. Dividi apartamento com uma menina que eu havia conhecido no grupo de jovens. E mais umas outras meninas, né? Que cidade estudante é assim, tem 10 meninas dentro de um apartamento. Querido, não vou contar o restante das tragédias, que são muitas, muitas mesmo, mas preciso dizer que eu vivi muitos anos nessa cidade e quando nós temos dentro do coração da gente, a gente não mata a nossa criança, que é a nossa alegria, a nossa essência e a nossa pureza, apesar de tudo que acontece, o universo também vem ao encontro,
vamos chamar de universo, porque nem todos são obrigados a acreditar em Deus, né? Então vamos chamar de universo. O universo vem ao nosso encontro, nos pega pela orelha e diz assim: eu sei que você está tentando, mas você está tentando no caminho errado. Então, o que aconteceu? Ele achou uma forma de me trazer de volta para a cidade onde eu não queria voltar, que era Passo Fundo. E nesse trazer de volta, não foi definitivo. Eu vim para fazer um tratamento de saúde de um namorado que eu tinha na época, só tinha aqui ou em Porto Alegre. Se nós fôssemos para Porto Alegre, nós iríamos morrer de fome. Capital, custo de vida muito alto, né? Então, viemos para Passo Fundo. Resultado, eu continuei perdendo. Esse namorado, ele tinha uma doença fatal, ele sobreviveu por 1 ano e 8 meses após o diagnóstico, faleceu. E depois disso ainda teve perdas. Eu tive a perda de 2 bebês, eu tive que fugir literalmente de um namorado psicótico. Então, assim, foram tragédias em cima de tragédias, e eu não tenho como deixar de contar isso, porque parece que é um pesadelo que não tem fim. E quantas pessoas vivem esses pesadelos que parece que não tem fim nunca, mas tem fim. E tudo tem um ponto final. Aliás, tudo tem um ponto de ignição. Acontece que muitas vezes nós estamos tão focados somente na tragédia, no software da escassez dentro de nós, das nossas crenças limitantes, que são, o que são crenças limitantes? São aqueles aprendizados que a gente foi incorporando dentro de nós sem saber inconscientemente, ou sabendo e acreditando que são verdades. Mas na realidade elas são distorções dessas verdades, né? Então aconteceu um marco, um ponto de ignição, que foi uma das perdas um dos bebês que eu perdi. Francisco, daí para frente já vamos ir para as coisas boas, calma, calma, não foi, né? Esse foi o marco, foi o divisor de águas na minha vida. Mas, Gabi, postei... vou te falar uma coisa. Sim, querido. Ver você contando tudo isso hoje, eu queria que as pessoas fizessem uma reflexão, tá? Tanto com a história da Gabi, como com a tua própria história, que você que está assistindo a gente. Quando a gente consegue olhar com essa consciência que você está olhando, eu acredito que essa é a maior transformação. Porque o que difere a nossa compreensão consciente da inconsciente? A inconsciente, ela até nos preserva, porque ela nos faz com que a gente fuja da realidade, né? E essa fuga da realidade, ela muitas vezes é cômoda, só que é a curto prazo. A longo prazo vem a conta. E quando você tem essa consciência de contar essa trajetória que você falou aí, Gabi, você contando a sua história, vai dando assim, a gente vai esperando, parece um filme mesmo. A gente vai Mas você tá me ouvindo? Tá? Voltou? Voltou, para mim voltou. Então tá, querido, então, foi. Então, uma coisa, algo que é importante que as pessoas entendam, o que a Gabi está falando aqui, ela está num nível de consciência, porque muitas pessoas vão falar assim, Gabi, depois que passou tudo é fácil. Negativo. Depois que passou tudo, aí que é difícil, que é você conseguir manter uma vida em alta, manter uma vida sem... de repente, não tem mais nada, não tem mais tragédia nenhuma. E aí, como ser feliz? O que eu vou fazer? Você tem que encontrar, né, constância, você tem que encontrar sustentabilidade na tua vida. Mas vida para ser vivida, não para ser sobrevivida, como a Gabi deu o exemplo pra gente. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, Gabi, é que você contando essa trajetória inteira, hoje eu vejo que você está num nível de consciência do que aconteceu, o porquê muitas vezes a gente não tem, mas se aconteceu, aconteceu. E aí eu vou falar sobre a filosofia do estoicismo. Tudo que acontece é porque tem que acontecer. Então, se aconteceu, eu vou fazer agora, vou desenvolver algo em cima daquilo que já me aconteceu, né? Que é o que prega a filosofia dos estoicos, né? Do estoicismo. De que caiu uma pedra aqui na minha cabeça. Ela tinha que acontecer. E agora? O que eu vou fazer daqui para frente? E eu acredito que você, Gabi, mesmo quando você fala do universo ou de Deus, você não tem problema nenhum de falar de Deus, né? E respeito quem não quer falar. Mas eu acredito que quando você escuta essa voz que você disse assim, opa, peraí, aconteceu tudo isso,
Agora vamos consertar. É o nível de consciência, pessoal, tá? A Gabi em nenhum momento aqui se vitimizou por nada, pelo contrário, é uma mulher poderosíssima, por isso que ela está aqui na nossa série Mulheres que Inspiram, entendeu? Poderosíssima, mas se eu posso dar um conselho ou um ensinamento aqui, é que você busque se posicionar. Eu tenho consciência do que acontece comigo, do que eu vou fazer e do que aconteceu. Ou eu não tenho consciência, eu vivo na inconsciência e vivo sofrendo, né? É como nós falamos aqui. Viver em dor, ou viver com dor, ter dor, é um sinal, é um alerta. Agora, viver no sofrimento, aí é porque você está querendo fugir da resolução. Mas, Gabi, vamos lá que eu estou ansiosíssimo Exato, por querido. essa virada. Grata. E olha só como casa exatamente com o que eu ia falar quando você deu a tua contribuição. Eu fiz um post esses dias, agora recentemente no meu Insta, e eu não lembro mais em outras redes sociais, que dizia assim: não espere doer tanto para fazer a mudança na sua vida. Eu esperei doer até quase me matar. Essa perda do bebê foi uma das piores dores que eu tive na minha vida. Por quê? Talvez por eu já ter um histórico de fragilidade, mas olha só o absurdo. Eu tinha voltado para Passo Fundo, porque o universo me trouxe pela orelha, e eu fugi de Passo Fundo de novo, na tentativa de acertar mais uma vez. E eu fui morar num lugar que quando o senhor que me levou até lá, ele disse assim: tu tem certeza, minha filha? Tem certeza que tu não quer voltar? Eu nem te cobro a volta, mas volta para casa. Era um lugar onde literalmente não tinha nada perto, não tinha sinal de internet, não tinha telefone, não tinha vizinhos. Eu realmente fugi da vida, mas numa tentativa de me reconstruir, uma tentativa frustrada. E eu nem sabia que estava grávida. Eu fui fazer um tratamento de saúde e o médico diagnosticou errado e me deu um remédio abortivo. Então, além de todo esse choque, né, da perda, eu ver aquele bebê, né, meu Deus do céu, porque eu emagrecia, então como que eu podia? Eu nem sonhava, né, que poderia estar esperando um bebê. Eu lembro que eu caí de joelhos, esse foi o marco que começou a transformação da minha vida. Eu caí de joelhos nas britas, sabe aquelas pedrinhas pontudas? Eu gritava para alguém me ajudar e ninguém iria me ouvir, porque não tinha ninguém lá, só eu, nesse lugar onde eu fui morar. E eu olhei para o céu, era um céu azul, com umas nuvens brancas lindas, assim, eu olhei para o céu e eu desandei a chorar e eu entendi. E agora vamos usar a palavra Deus. Sim, eu entendi que eu sozinha não iria conseguir. E eu não vim aqui pregar religião. Eu só quero que vocês compreendam que na vida de vocês também vai ser assim. Sozinhos, a gente pode tentar. A gente vai dar alguns passos, sim, mas a gente não consegue. A gente precisa de um guia, a gente precisa de um mestre, de um mentor. Assim como eu comecei, por exemplo, a seguir o professor Francisco, que é um mentor espetacular. É uma pessoa que tem muitos ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Assim como ele, assim como... Olha só, não é comparação, mas a gente tem que ter vários níveis de pessoas que vão nos ajudar, de seres que vão nos ajudar. Sejam os seus anjos que vocês acreditam, sejam os espíritos de luz, sejam guias como esse, como o Francisco, seja Deus. E naquele momento eu compreendi. E eu disse em voz alta: sim, Senhor, agora eu entendi que se eu agir somente com os meus conhecimentos, com o meu software instalado de escassez e perdas, eu não vou longe, eu não sou ninguém, eu preciso de ajuda. E nesse momento, o universo ou Deus me pegou de novo, agora pelas duas orelhas. E eu disse: eu sei onde que o Senhor vai me levar, mas eu não quero, mas eu aceito. E ele me trouxe de volta e me colocou em Passo Fundo. Era aqui que ele me queria, para eu me reerguer. Era onde eu tinha mais sofrido na vida. Era onde ele queria que eu me reerguesse, que eu me reconstruísse, que eu olhasse para aquele passado, que eu vou contar depois, não agora, né, nos passos que eu vou dar para vocês, e que eu me reconstruísse, me reerguesse como filha dele, digna de ser feliz. Que coisa né? linda. E que eu resetasse esse programa, desinstalasse ele da minha mente. Se eu estivesse lá, ou na outra cidade onde eu escolhi para morar,
não ia ser a mesma coisa, porque eu não iria enfrentar as minhas dores. Como é importante nós olharmos para as nossas dores e reconhecê-las como parte da nossa história. Sem isso, nós não conseguiremos ir muito longe. Nós precisamos do que nós fomos para ser quem nós desejamos ser. Isso é completamente interligado. Né? Não sei se você concorda ou quer colocar alguma coisa. Posso continuar, Francisco? Gabi, eu concordo em grau, gênero e número. Um dia, isso que aconteceu com você, aconteceu comigo um dia, no momento de maior dor da minha vida, entendeu? E que não é o caso agora, tá? Agora a gente está aqui focado, eu quero ouvir a história da Gabi, mas isso que você está falando, Gabi, desse Deus mesmo, tá? E respeito os ateus. Tenho amigos ateus que não acreditam, que acreditam em outras coisas, no universo ou em si, mas eu acredito, eu respeito e respeito a Gabi e quero ser respeitado por isso. Um dia, no momento de angústia, essa voz que você ouviu, esse direcionamento, esse faça, porque eu quero, independente do que você quer, do que é o certo, faça o que é certo, mesmo que você não queira. Eu ouvi essa voz, então eu não tenho nem como... Eu só posso contribuir falando que eu passei pela mesma... Eu ouvi essa mesma voz, desse mesmo Deus que falou com você. E é lindo, porque aí você tem certeza de que você não vai ficar nunca mais só. De que você não vai precisar lutar sozinho mais, que você não vai precisar se esvair para recomeçar. Que você vai poder começar com o pouco que você tem e você vai estar amparado. Essa é a sensação. Então ele me colocou no lugar que eu odiei, mas eu vim com depressão, logicamente, com a autoestima destruída, né, com um lugar que eu não gostaria de estar, mas ele começou a arrumar a minha vida, a realinhar. E aí, quando eu percebi que eu sozinha não conseguiria e aceitei essa ajuda, não só dele, mas aí sim dos meus familiares, do meu padrasto maravilhoso que eu tenho hoje, que é o meu paizinho amado, da minha mãe. Quando eu comecei a aceitar, né, que eu precisava de colo e que eu não era uma super mulher, que eu precisava assumir as minhas fraquezas, então aí as coisas começaram a mudar na minha vida. E aí, querido, eu tenho essas atitudes que eu tomei para contar para vocês. Vocês querem saber? Que são 6. São 6 atitudes. Aí, eu não falei para vocês que ia ter? Ó, a Gabi, quem tá chegando agora, tudo. Pessoal, vai lá e segue a Gabi. Me segue. A Gabi tem uma leveza e uma sabedoria tão grande no que ela passa aqui pra gente. E agora eu tô te entendendo mais, Gabi. Eu nunca tinha escutado essa história, né? E hoje eu te entendo mais e te admiro mais por isso. Mas eu falei pra vocês, quem ficasse aqui até o final, a Gabi ela tem 6. Isso porque ela já me contou nos bastidores, mas eu não sei quais são. Ela tem 6 atitudes, né? Que fizeram com que eu acredito que nesse prisma todo que ela trouxe, saísse do zero a ter uma vida abundante, uma vida plena. Ela como uma empreendedora, como mulher, como palestrante, como professora, como uma pessoa que eu admiro aqui, tá? Vamos lá, Gabi. Traz pra gente, manda pra gente aí. Isso é bênção. Grato, querido. Então, antes de eu falar dessas 6 atitudes, nós precisamos lembrar que em todos os momentos da nossa vida, em todas as escolhas da nossa vida, nós temos que tomar uma decisão e nós sempre temos opções, pelo menos 2 opções na vida. Eu sempre falo que até mesmo no momento de um leito de morte, nós temos 2 opções na vida, pelo menos 2. Sim. Uma, se entregar e se esvair de vez, não rejeitar as possibilidades de se levantar, e a outra, viver os seus últimos segundos amando, perdoando, fazendo o seu melhor. Então nós sempre teremos 2 opções, pelo menos. E vocês também vão ter hoje 2 opções. Uma é achar que isso é papo de palestrante, de alguém que já venceu, que não sofre mais, que tem uma vida plena, serena e tranquila para o resto da vida, que não é só para aquelas pessoas que nasceram com o bumbum virado para a lua, ou vocês acreditarem que essas 6 atitudes que eu tomei, vocês também podem tomar e transformar a vida de vocês como eu transformei. Uau. Porque não é que eu não caia mais, mas hoje eu caio, bato as mãos e continuo. E se vir um tsunami, eu vou surfar na onda dele. Porque hoje eu sei que faz parte, os nossos tropeços fazem parte da nossa história.
Então vamos à primeira atitude, que eu já comentei, já dei um spoilerzinho para vocês aqui. Nós precisamos andar juntos. Não tente remar contra a maré, como eu fiz por 39 anos. Não tente fazer umas grandes descobertas, reinventar a roda sozinhos. Nós precisamos de mentores. E às vezes os mentores estão dentro da nossa casa. São pessoas que já passaram por uma longa trajetória, por uma longa jornada e têm muito a nos ensinar. Mas que às vezes, por orgulho, ou eu nem sabia que eu era orgulhosa, eu achava que era porque eu era uma guerreira. Então, às vezes, por a gente estar tão cego, a gente não enxerga que esses mentores estão, às vezes, dentro da nossa casa, querendo nos ajudar. Então, a primeira coisa é pedir ajuda, saber aceitar ajuda. Pode falar, Gabi, querido. Eu vou reforçar aqui. Tem pessoas que estão ouvindo você falar isso e tá pensando assim, você não sabe como é aqui em casa. Como você não sabe o inferno que é na minha casa. Você não sabe o tanto de amigo falso que eu tenho na vida. Para aquebrantar esse sentimento, às vezes, realmente, algumas pessoas foram traídas, foram passadas para trás, foram enganadas. Realmente, você pode sentir que você não tem essa pessoa de confiança. Mas eu vou falar algo que quando eu comecei a fazer na minha vida, mudou, literalmente. Eu parei de julgar. Eu parei de parar de querer controlar o que as pessoas falavam, o que as pessoas faziam, o que as pessoas pensavam, porque eu queria controlar. Eu queria controlar o sentimento, eu queria controlar o que a pessoa pensava. Vocês têm ideia do que é isso? Que prisão que é essa? Aí você, eu sou dominador. Não, porque tu é preso. Porque tu é presa. Porque tu tá com a corrente, tá com aquelas, sabe aquelas prisões americanas, que tem uma bola de ferro no pé? Você tá com uma dessa no pescoço. Então, porque eu sei, Gabi, treinando, eu já treinei mais de 70 mil pessoas. E isso que você tá falando faz muito sentido. Caminhar junto, procurar mentores, procurar mestres, procurar pessoas que possam agregar. E essa pessoa nem sempre é o letrado da USP. Essa pessoa nem sempre é o Tony Robbins. Essa pessoa nem sempre é o Cortella. Essa pessoa nem sempre é a Gabi nem o Francisco. Essa pessoa às vezes está do teu lado. E você nunca deu ouvido. Talvez a tua vozinha, o teu pai que um dia brigou com você e você virou o nariz, a tua mãe. Você tá entendendo? Então, o que eu aprendi, Gabi? Que salvou, foi libertador. Acrescentando aqui nessa sua atitude. A primeira atitude da Gabi foi andar junto. Comunhão. Aliar força. Sozinho você não chega. Não chega. Não chega. Não dá. Vocês acabaram de ver a história da Gabi. Um dia que eu contar a minha, vocês vão entender também isso. Que tem pontos similares aqui que a Gabi falou. Então, quando você parar de querer controlar o que a pessoa fala, o que ela faz e o que ela pensa, quando você parar de julgar, quando você entender que a única coisa que você tem poder é sobre o que está no seu controle, é o que você fala, nem o seu pensamento você controla, né? É o que você fala e o que você faz, aí você vai ver que o mundo vai ficar melhor. Faz sentido, Gabi? Com certeza. Muito, muito. E quando nós falamos em mentores, é exatamente isso. É a gente aceitar, às vezes, até uma ajuda espiritual mesmo. Mas alimentar a nossa fé, né? Porque a nossa fé, ela vai se perdendo conforme os tombos que a gente vai caindo. Na mesma proporção. A gente vai desacreditando nas coisas. A fé em nós mesmos, a fé em Deus, a fé no que vocês quiserem acreditar. Então, esse caminhar junto, esse pedir ajuda também é nesse sentido. Não somente pessoas, mas ter um amparo. Não façam sozinhos, porque sozinhos nós não damos longos passos. Vamos à segunda atitude que eu tomei. Eu já tô anotando. Sair da síndrome, do que eu chamo de síndrome do umbiguismo. Hoje eu vejo, gente de Deus, o quanto eu tinha essa síndrome enraizada em mim. Eu fazia questão, como eu falei lá, de alimentar aquele ódio, aquelas mágoas, aqueles ranços pelas pessoas, porque parecia que eu não tinha direito de ser feliz, eu tinha que justificar as minhas quedas. Então eu ficava olhando para o meu umbigo e sofrendo. Meu Deus, como eu sofro, nossa mãe, eu vou cair de novo, eu sei. Eu era daquelas pessoas, Francisco, que quando eu ia num banco resolver alguma burocracia, por exemplo, olhem de novo a palavra que eu vou usar, eu já sabia que
eu teria que voltar outro dia, porque ou ia dar errado uma assinatura, ia faltar um documento. Então, assim, nossa, eu já saía de casa com esse pensamento. O umbigo Gabi, era maior do que o mundo. Gabi, eu vou me arriscar aqui, tá? Vou me apropriar desse seu. Eu já falei, eu já escrevi um texto sobre o já sabia, né? A pessoa que já sabia de tudo, né? Tem duas vertentes, né? Eu já sabia que dá tudo errado, ou eu já sei de tudo, não preciso aprender nada. Eu acho que é a frase mais burra do mundo. Não é? Com todo respeito para quem fala, eu já falei isso. Eu vou patentear essa frase como a frase mais ignorante do mundo. Porque quando você fala que você já sabe daquilo, né, é óbvio que o que a Gabi está colocando, ela tinha uma crença de que ia dar errado. Tudo deu errado desde a infância dela, tudo vai continuar dando errado. E existe o outro já sabia, né? Você falou do umbiguismo, da pessoa que acredita que o mundo gira em torno do umbigo dela. Tudo vai acontecer com ela. Tudo que não acontecer vai ser com ela também, entendeu? Então, tomem cuidado com esse já sabia. E adorei a síndrome do umbiguismo. Eu vou usar, viu? Eu vou usar isso aí nas palestras. Eu uso muito isso porque é no que eu acredito e é o que eu vejo, assim, que muitas das pessoas não acham, né, não acham soluções para a sua vida porque elas estão presas, elas se acorrentaram ao seu piercing do umbigo, né? Perfeito. Elas estão presas ali. Perfeito. Adorei então, isso aí, eu vou usar. Tá bom. Eu comecei a sair dessa síndrome do umbigo e trocar isso. E olhem, não é do dia para a noite, isso é treino, tá? É treino, Sim. É treino, é insistir e persistir. Eu comecei a trocar a síndrome do umbigo pela gratidão. Eu sei que virou moda. Gratidão, amiga, gratidão, colega. Virou moda. Que bom que virou moda, porque quando vira moda, as pessoas começam a prestar mais atenção naquilo ali. Então, Sim. A gratidão, ela é o que realmente começou a transformar a minha vida. Ao invés de eu choramingar pelas coisas ruins que me aconteceram lá desde os 5 anos da minha vida, aquele drama acorrentado, eu comecei a agradecer. Graças, sabe o que, Francisco? Também teve uma chavinha aqui. Começou a passar na televisão umas propagandas dos Médicos Sem Fronteira. Quem nunca viu, por favor, esse é o meu tratamento de choque. Médicos Sem Fronteira. Ele é forte, amigo. Quando eu vi a primeira vez, eu chorei uma semana, sem parar, te juro. Aquilo me deu 10 tapas na cara, um diferente do outro. Para me mostrar que o meu umbigo, ele é só um buraquinho. Mas o mundo, ele é muito maior. E tem coisas muito piores. Tem problemas reais acontecendo. E não só lá na África, na Síria, lá onde tem países em guerra. Está acontecendo com o meu vizinho agora alguma coisa. Está acontecendo com os nossos pais alguma coisa para quem. E assim, Gabi, você falou uma coisa tão forte agora. Virou um modismo uma palavra gratidão, né? É meio que um status. Eu vou falar para vocês e as pessoas podem se surpreender com o que eu vou falar. Gratidão não é um sentimento, gratidão não é uma emoção, gratidão é um estilo de vida. É você acordar de manhã e você ser grato pelo ar que você respira. É você calçar uma sandália, um chinelo, um tênis e você ser grato por aquilo. É você pegar um ônibus, tá? Mesmo que demore esse ônibus. É você sair com a roupa branca e chover ali. É você ser grato. Então, gratidão, tira esse conceito. Gratidão e a Gabi tá certa. Porque descobriram essa palavra e usou essa palavra como para tudo. Só que gratidão tá mais dentro de você do que fora de você. É como a Gabi deu o exemplo agora dos Médicos Sem Fronteira. E eu já falei sobre gratidão muitas vezes, né? E esse daí talvez seja um dos maiores exemplos. Gratidão não é um sentimento, não é uma emoção. Você não sente, você vive. Exato, querido. É um estilo de vida e ele é um estilo de vida transformador. Foi uma das coisas mais fortes que eu pude me dar de presente, foi esse treino. E hoje, Francisco, olha como é fácil demais. Hoje, por mais que a gente esteja atrasados, eu e meu esposo, a gente não sai de casa nunca sem a gente se abraçar e sem a gente agradecer um pela vida do outro e pelo dia que Deus preparou para nós. E quando nós dormimos, mesmo morrendo de sono, a gente não dorme sem dizer muito obrigada. Gratidão, Deus, por essa cama, por esse dia que o Senhor deixou nós estarmos vivos. Lindo. Especialmente nesse momento de pandemia, meu Deus.
sabe? Nós temos que olhar e sermos gratos. Poxa, estou aqui, olha, vocês estão aí de repente sentados num bom sofá, ou já jantaram, ou vão ter uma boa janta. Estão juntos, talvez estejam sozinhos, mas estão envoltos com amor de alguém, carinho, amizades. Só isso já basta para nós começarmos a desenvolver o hábito de sermos gratos. Só como se tudo fosse isso, só. né? Só tudo isso, exato. Só tudo isso. Esse foi o segundo. A terceira atitude, que olha só, é me dar, e gostaria que vocês se dessem o direito, se não chamar de dever, de sonhar. Mas não aquele sonho que eu tinha quando eu era criança. Nossa, um dia eu vou ir para o Japão. Não é isso. Esse sonho também nós temos direito, sim, de sonhar. Mas sonhar com as pequenas coisas. Por quê que eu falo isso, Francisco? Porque no decorrer da nossa vida, das nossas rotinas massacrantes, geralmente de trabalho, de autossustentação, de sobrevivência, como eu falei, nós vamos perdendo essa ilusão, não é ilusão, nós vamos perdendo a graça, nós vamos deixando de alimentar pequenos sonhos. Como, por exemplo, eu sempre tive o sonho de estudar e eu nunca pude estudar de verdade, algo que eu amasse. Então eu comecei a me permitir, pague o curso em 12, 15 vezes, o curso já acabou em 6 meses, continua pagando, não importa, mas se permita realizar pequenos sonhos. Você merece, você está aqui para isso. Você não está aqui para comer, trabalhar, dormir e sofrer. Nós estamos aqui para realizar pequenos sonhos. E quando nós realizamos esses pequenos sonhos, a gente vai se enchendo de um poder de gratidão, um poder de luz, um poder de força, e nós começamos a andar para frente, que é para onde nós devemos ir. Então, esse é um dos passos, e eu me Gabi, dei esse direito. Muito lindo, porque me veio uma frase de Aristóteles, em que ele diz assim, a beleza da vida está em sua percepção, pois somos espíritos eternos. Porém, a experiência na Terra... olha essa parte, que eu acho que vai muito de encontro a isso que você está falando. A experiência na Terra é o que valida a nossa passagem. Por quê? O que Aristóteles quis dizer, né, filosofando? De que nós somos seres eternos. Ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Vai viver, o seu espírito vai, a sua alma vai ter uma eternidade. Mas a experiência na Terra, né, é o que valida a graça dela. É o que valida, né? Então, e quando você fala sobre isso, de viver o sonho, de viver os pequenos sonhos, porque tem uma pessoa, o que adianta, tá? Vamos lá. Qual é o seu sonho? O meu sonho é morar em Dubai. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas até lá, um sonho? E o meu sonho de amanhã? E o meu sonho de hoje? Daqui a pouco, quando eu for jantar com a minha família? E o meu sonho de domingo? Você está entendendo? Porque existe uma outra coisa que eu acredito que tem que ser muito bem colocada aqui. Nós não sabemos o dia de amanhã. E aí eu vou citar um outro filósofo, que é Seneca, em que ele diz, o amanhã é tarde. Quando você espera sempre, o amanhã eu beijo, o amanhã eu digo eu te amo. Você deu um exemplo lindo aqui. Toda noite você vai... Eu tenho o hábito de orar com a minha família em todas as refeições. Tenho o hábito de lembrar de todas as pessoas que eu amo e das que eu não amo também. Né? E colocar... Sabe por quê? Porque eu tenho que viver esse meu sonho do presente. O sonho do amanhã só vai ser realizado se eu tiver o amanhã. E o amanhã não me pertence. O amanhã não nos pertence. Como Seneca diz, né? O amanhã é tarde, então faça hoje. Sonhe hoje, realize hoje. Faça o que você tem que fazer hoje. Assim como eu e a Gabi estamos fazendo aqui. Isso, perfeito. Vamos perfeito. Lá, Gabi. Então, a outra atitude, que já estamos quase no finzinho, é me acolher, me aceitar com as minhas imperfeições. Sim, porque a gente se cobra muito, a gente acha que para a gente ser uma pessoa próspera, para a gente ter uma vida leve, abundante, serena, com realização de sonhos, a gente tem que passar a ser um ser perfeito, que não erra mais, que não julga mais, que não sente mais emoções ruins. E não, nós vamos ser imperfeitos até o último dia das nossas vidas, porque nós estamos aqui para aprender o tempo inteiro, para nos superar
o tempo inteiro. Então, no momento que a gente começa a se olhar com esse carinho e nos aceitar, né? Que lindo. Outras coisas fúteis, às vezes, deixam de ter valor na mesma hora. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu fui magrinha a vida inteira. Dali a pouco, quando eu fiz 40, deu um boom. E eu engordei, eu inflei, hormonalmente falando, 25 quilos. E eu nunca mais perdi. A minha autoestima foi proporcional, inversamente proporcional aos quilos que eu ganhei. Ela foi, como eu dizia, abaixo do rabinho do cachorro. Meu Deus. E aí, mas eu não me aceitava. Eu não aceitava minhas imperfeições. Então eu comecei a julgar que aquilo era merecimento mesmo, né? Que eu ia ser assim. E eu comecei a aceitar que os meus erros faziam parte da minha história. Comecei a aceitar que, sim, eu era brava, não era essa pessoa calminha. Nossa, as pessoas tinham medo de falar comigo. Eu comecei a aceitar isso. No momento que você começa a aceitar, você começa a se transformar. Você começa realmente a entender quem você é de fato, qual é a sua essência, e não no que você se transformou, se permitiu se transformar no decorrer da sua jornada de problemas, né? Muito forte, então, sabe porque hoje você aceitar as suas imperfeições é viver leve, é viver bem. Sabe por quê? E principalmente para esse sentimento que a Gabi trouxe pra gente, ele é desde a era primitiva. Nós sempre procuramos aquilo. Sabe aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde? Porque a gente sempre consegue enxergar o outro ou aquilo melhor do que você, né? Vive como o software que foi instalado, Gabi. Eu já sei que vai dar errado, eu já sei. Então muitas pessoas têm esse software instalado, como a Gabi falou. E aí eu vou dar a definição de perfeito, tá? Perfeito é aquilo que é completo, aquilo que já está feito. E se você for pensar no prisma da vida, nós nascemos, vivemos e morremos. Isso seria o completo. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando você busca a perfeição, entenda que em vida, no seu estado, na sua passagem de nascimento, você só vai ser perfeito quando você morrer, porque aí está feita a tua obra, está feita a tua vida. Aí não tem mais o que fazer, porque já foi tudo feito. É só quando tu morrer. Então, se você quiser ser perfeito, toma cuidado, tá? E aceitar as imperfeições é lindo, é viver maravilhosamente. Também não vai chutar o pau da barraca, viu, gente? Eu não vou fazer nada, né? Saiba que as suas imperfeições fazem parte da sua essência, mas a sua evolução faz parte da sua... Aí sim, faz parte da vida plena que você procura. Mas vamos lá. Isso. E aí, olha que legal. No momento que você começa a aceitar que você é um ser imperfeito, você também deixa de dar valor aos julgamentos. Porque olha só o que aconteceu comigo. Pensem, eu tive uma vida, né, trágica. E aí, nessa vida trágica, eu não fui sempre a certinha. Eu cometi muitos erros também. Muitos erros destes, os quais eu sinto vergonha hoje. Mas eles fizeram parte, que eu vou falar na outra parte. Mas, enfim, por exemplo, Francisco, quando eu fui morar nessa cidade de estudante, ela tem festa de segunda a segunda. Mesmo sem dinheiro, porque é tudo de graça mesmo, é para estudante mesmo, é para zoar. Aí os estudantes, o que eles fazem? Na grande maioria, tão longe dos pais mesmo, né? Então, vamos avacalhar. Compra lá, se junta entre 4 ou 5, compra uma garrafa de cachaça e toma até cair. Né? Então, a Gabriele fazia isso. E eu não tenho orgulho. Mas o que acontecia? Até eu me libertar e me aceitar, eu tinha medo desse tipo de julgamento. Sim. Que as pessoas me olhassem e diziam assim, o quê? A Gabriele, ela que caía de bêbada lá. Hoje, professora de reiki, tem alguma coisa errada aí, não pode ser a falcatrua. Eu tinha medo desse tipo de julgamento, porque realmente eu cometi erros, cometi coisas das quais eu não me orgulho, né? Sim. Mas quando eu acolhi esses erros e compreendi que fizeram parte de mim e que não fazem mais, pronto, as coisas começam a ficar mais fáceis. É isso mesmo. E uma coisa, para que as pessoas porque as pessoas ou vivem muito no passado ou muito no futuro, né? É um excesso de ansiedade ou um excesso de traumas. E eu vou dizer uma coisa, as suas escolhas do passado, tá? Para todos vocês que estão assistindo a gente, elas não te representam. As suas escolhas do passado que você fez lá atrás,
tá? Ai, Francisco, mas ficou marcas, tudo, tá tudo bem, cicatriz, por isso que tem, fica mesmo. Mas as suas escolhas, tá, do passado não te representam. Óbvio que elas trazem algumas sequelas. O que vai te representar são as suas atitudes do presente, que é o que a Gabi tá falando aqui. Isso. Bora E lá. essa é a minha quinta atitude que eu tomei. É entender que o passado, ele não pode se desconectar do que nós somos hoje. Mas também nós não podemos ficar presos. Ele serve apenas para nós olharmos para ele e decidirmos o que nós queremos daqui para frente. Nossa, Então, Gabi, eu nem nós sabia. Eu quase falei isso. Eu nem É, sabia. nós estamos muito conectados. Eu nem sabia que a quinta atitude era essa e foi o que eu quase acabei de falar. Que louco! É, exato, é acolher, né? Acolher quem você foi e saber o que fazer com isso. É como se fosse uma massa de pão, aí agora vamos assar esse pão e vamos desfrutar Exatamente. dele. É que o Né? grande passado, o grande problema, Gabi, é que muitas pessoas não saem do passado e vivem vivendo dores e sofrimento que já não precisa mais pagar essa conta. Já foi, entendeu? Já foi. Se você... É óbvio, né? Eu vou dar aqui até um exemplo. Se você cometeu um crime e não pagou ainda, você tem que pagar. Mas se não foi um crime, tá? Tá pago, já passou, você já sofreu aquilo, já doeu aquilo. Não tem o porquê eu ficar toda hora trazendo. Ah, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. O nosso passado, as nossas escolhas do passado não são o que te representam agora, tá bom? Não são. Olha que bonito, ó. Alisson, eu acho que é O Alisson. Ele colocou, amei, meu passado não me representa. É isso mesmo, Alisson. Seu passado, ele não te representa. O que vai te representar são as suas atitudes de hoje, daqui, desse segundo pra frente. É isso que vai me representar, entendeu? O nosso passado, ele deixa legado. Alguns muito bons, outros não tão bons e outros péssimos também, entendeu? Mas passou. Por isso que o nome é passado. Ele passou. O teu passado não te representa. As suas atitudes que te representam. Vamos lá. Perfeito, perfeito. E chegamos na sexta, né? A sexta, e para mim, é a mais importante de todas. E olhem, ela não é difícil de fazer, tá? Basta ter disponibilidade, ter vontade de mudar toda a nossa história. Se nós não tivermos vontade, você pode pegar a pessoa, dar R$1 milhão na mão dela e dizer, ó, vai lá e transforma a sua vida. Ela vai perder tudo e vai continuar fazendo os mesmos erros de sempre, porque ela não tem vontade, desejo genuíno de mudança. Ou, vamos repetir, não esperem doer tanto para mudar. Aproveitem esses pequenos cliques, essas pequenas viradas de chave e comecem a fazer pequenas mudanças. O que é a sexta atitude que eu tomei para a minha vida? E ela é fundamental. É pegar todas as outras e colocar numa panela do perdão. O perdão é perdoar primeiro a si. Perdoar. Por quê? Quando eu cometi um erro, o qual eu não vou contar aqui, mas foi um erro que eu não conseguia me perdoar por ter cometido. Foi completamente inconsciente, mas fiz e acabei até talvez prejudicando alguma pessoa com esse erro, sem eu querer, mas eu não me perdoei. Nossa, eu não dormia. Eu me revirava, eu tinha a impressão que a todo momento alguém ia chegar e ia me desmascarar. Ó, você fez isso, em público, né? E eu não aceitava que eu tinha cometido aquele erro, porque eu achava que eu tinha que ser a Gabriele certinha, né? Sim. Mas não, eu cometi o erro. E ele me perseguiu como um pesadelo. Até que eu compreendi que eu precisava me perdoar. Me perdoar. Pela ignorância, me perdoar pela falta de conhecimento, me perdoar pela minha história, que eu batalhei desenfreadamente como um gado sem parar para analisar. Me receber no meu próprio coração. Lindo. Nesse momento, a gente começa a entender que é muito fácil de perdoar as pessoas. Sim. Olha, Francisco, hoje aquele padrasto que não me via como filha, que é difícil falar isso porque minha mãe está aqui na live, mas eu contei para ela há bem pouco tempo, que teve uma tentativa de abuso. Sem contar
que teve os abusos verbais e todo o massacre que nós vivemos com ele, né? Hoje eu vou junto com a minha mãe no túmulo dele, orar por ele, perdoei ele, sabe? E é de coração, eu não sinto raiva, não sinto aqueles sentimentos horrorosos, aquelas emoções horrorosas que eu tinha alimentado por ele. Ele foi um exemplo, né? Mas nem por essa menina que me roubou. Hoje eu olho para ela, não vejo mais ela, mas eu imagino ela e leve, de uma maneira leve. Foi um erro que ela cometeu também. Então o perdão, a gente só consegue ele quando a gente está determinado a se amar, sabe? Porque se a gente não aceitar, não se acolher, não olhar para o nosso passado, não ter esse amor por nós mesmos, por quem nós somos, pela nossa história, por quem nós desejamos vir a ser, se nós não nos amarmos em primeiro lugar, nós não conseguiremos nem perdoar, nem a nós, nem a ninguém. E a falta do perdão, ela desencadeia todo o resto das nossas crenças limitantes. Ela nos acorrenta, literalmente, Sim. ao nosso passado, aos nossos erros, às pessoas que nós consideramos más, que nos prejudicaram. A gente fica preso. Sem o perdão, nós não vamos a lugar algum. Que lindo, Gabi. A falta do perdão só machuca uma pessoa. A pessoa que não libera o perdão. Exato. Né? Porque eu imagino você contando tudo isso, né? E você que está assistindo a gente aí, talvez você tenha uma mágoa, um rancor, algo que você não perdoa, nem de si, nem do outro. Eu queria contribuir da seguinte forma, algo que é libertador que eu faço nas minhas sessões, nas minhas terapias. Eu queria que você aí em casa imaginasse essa dor que você sente, que você não consegue perdoar. E na sua cabeça, eu queria que você imaginasse ela no formato de uma pedra, tá? Eu queria que você imaginasse ela, e eu queria que você desse cor para essa pedra. Alguns vão ver uma pedra preta, gigante, outra uma pedra vermelha, outra uma pedra azul, outra uma pedra cinza, outra uma pedra transparente. Eu queria que você imaginasse essa dor que você está sentindo. Essa pessoa que você não consegue perdoar, aquilo que ela fez com você. A Gabi contou coisas aqui atrozes, terríveis, né? Que aconteceram na vida dela e que ela conseguiu se libertar. Eu falei aqui no início dessa live que eu vejo a Gabi sempre muito leve. Hoje eu entendo, Gabi, por que eu te vejo leve. Hoje eu entendo o que você fez da tua vida. Hoje eu entendo o porquê que essa leveza se torna tão aparente, tá? E aí, para concluir aqui, o que eu quero entregar para vocês é que uma vez você imaginando essa dor, esse rancor, não a pessoa, a dor e o rancor do que foi feito com você ou do que você mesmo fez, eu quero que você consiga visualizar você quebrando essa pedra. Só que antes de quebrar essa pedra, eu quero que você saiba que ela estava nas suas costas. E como é difícil caminhar com um peso como esse. Como é difícil caminhar com o peso de um abuso. Como é difícil caminhar com o peso de uma traição. Como é difícil caminhar com o peso de uma violência física, emocional, sexual. Como é difícil caminhar com o peso de uma ofensa. Como é difícil caminhar com o peso de um abandono. Como é difícil caminhar com o peso de uma decepção. Como é difícil caminhar com o peso de uma rejeição. Se você conseguir colocar tudo isso e visualizar numa pedra e destruir ela na tua frente, quebrar ela, imaginar que todo esse peso que estava nas suas costas, você tirou, a tua jornada vai ser muito mais abundante, vai ser muito mais rápida. Faz sentido isso, Gabi? Muito! E sabe o que eu fiquei imaginando aqui? Que quando a gente tira essas toneladas das costas, elas estavam em cima, sabe do quê? Das nossas asas. Porque aí eu imaginei saindo asas das nossas costas e nós ficando leves e livres para vivermos a vida que nós merecemos. E olha, para encerrar a minha fala, que a minha contribuição, eu vou conectar com uma fala que, mais uma vez, nós conectados aqui, Francisco, que ele falou que amanhã é tarde, hoje não. Não importa a idade que você tem, não importa o momento que você está vivendo. O teu momento de transformação não é amanhã. Você sabe se você vai estar aqui amanhã? É a única certeza que nós temos, que nós não sabemos que vamos estar aqui amanhã. Essa é a única coisa certa, convicta mesmo na vida. O dia de amanhã a gente nem sabe, não nos pertence. Então o nosso dia, o nosso momento é agora.
agora. E o agora não é tarde. O agora é o momento exato para nós gerarmos tudo que nós desejamos. É isso, querido. Gabi, meu Deus do céu, né? Olha, a gente, 1h30 que a gente ficou aqui, e foi maravilhoso. Eu quero te agradecer de todo o coração mesmo. Sempre pelo teu carinho que você tem por mim, pelo carinho que você tem com a sua audiência, pela... Cara, é muito forte isso, né? Mas como você conseguiu transformar, né, as coisas que aconteceram na tua vida em ensinamento. Então, quero te agradecer de todo o coração, mas de todo o coração, pela tua generosidade, pela tua disponibilidade aqui com a gente. Quero agradecer a galera que ficou aqui com a gente 1h30, mas eu tenho certeza absoluta que a vida das pessoas que ficaram aqui, que entenderam, foi abençoada, foi acrescentado algo, tá? Quero um beijão pra você. E convidar as mulheres que estão aqui, quem tiver uma história, né? Não precisa ser uma história como essa, porque a Gabi já é profissional, gente. A Gabi é professora de reiki, a Gabi ela é palestrante, ela é terapeuta. Mas mesmo você, que não seja uma profissional de comunicação, mas que seja uma mulher que tem uma história que inspira, me chama no direct, vamos marcar e vamos fazer. E Gabi, obrigado, gente. Eu chamei a Gabi, eu acho que foi na segunda-feira, né, Gabi? Foi tudo muito em cima. E ela, muita disponibilidade, com muita generosidade, aceitou, porque eu li a história dela, eu fiquei louco. Aí eu fui e ela pegou e aceitou. Gabi, desculpa ter te chamado em cima da hora, mas eu tinha que contar a história. Imagina, querido! Eu tinha que te chamar, certo? Então, um beijo, um abraço imenso para você, gratidão. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu honro a tua vida. Amém. Por tudo que você compartilhou aqui com a gente, tá bom? Amém, querido. E a todos vocês. Olha, o nosso grande Lucas, ele não está atrasado, Lucas. Não está atrasado. Depois você assiste. Queridos, a todos vocês que se disponibilizaram, né, a ouvir a minha história e que eu possa realmente contribuir, nem que seja uma vírgula, porque a gente só precisa de uma vírgula para não colocar um ponto final na nossa história. E você contribuiu e muito. Você contribuiu grata, muito. A minha vida sai mais edificada daqui. Pessoal, um grande beijo para todos vocês. Gabi, um beijo, um abraço da tua família, em você, da tua mãe linda, no teu esposo. Amém. Um grande abraço para vocês. E pessoal, sexta-feira tem mais live. Tá bom? Sexta-feira, a minha convidada é a Nanda Pérez. Nós vamos falar sobre crenças limitantes. Espero todos vocês lá comigo. Sigam a Gabi, me sigam e a gente se vê. Gabi, Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. querido. Tchau.